Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal no YouTube, o Instituto Gaudiya Vaishnava de Educação, pertencente à ISKCON, fundada por Srila Prabhupada. Meu nome é Mahakrishnanam e eu vou trazer para vocês mais um vídeo comparativo entre o pensamento filosófico ocidental e a sabedoria, a teologia, a filosofia da tradição indiana, especificamente dos Vedas, pela hermenêutica do movimento de Sri Chaitanya Mahaprabhu, a escola Brahma Madhva Gaudiya Vaishnava Sampradaya. Ok? Vem comigo! Então, o tema de hoje é em cima de um mote, bem famoso no Ocidente. A famosa frase, Deus está morto. Então eu nunca dei muita atenção, apesar de eu ser formado em filosofia, a minha graduação é em filosofia pela Universidade Estadual da Paraíba, na cidade de Campina Grande, mas eu nunca dei muita atenção para esse mote, porque ele tem todo um contexto e por isso eu, em comparação, nunca levei ele a sério como um devoto de Krishna, como um Gaudiya Vaishnava. Porém, Srila Prabhupada comenta sobre essa frase, sobre essa expressão no livro do Harishauri, na biografia feita pelo Prabhu Harishauri, o Diário Transcendental, onde ele fica com Prabhupada em alguns dos seus últimos anos, ele o acompanha como servo pessoal. Então ele fez um diário, é muito rigoroso, é muito bom, é muito bem feito. E aí Prabhupada faz alguns comentários sobre esse mote, Deus está morto. Então vamos ver o que a gente pode tirar dessa questão e que luz o Gaudiya Vaishnavismo, os Vedas, o Bhagavad Purana e a Bhagavad Gita podem jorrar em cima dessa questão. Deus está morto? Quem foi que disse? Sim, nós estamos com essa dúvida. Deus está morto? Quem foi que disse? Por que disse que Deus está morto? Aqui sou eu, minha foto 3x4 que eu mais gosto. Então o autor dessa frase, isso vai ser encontrado nos livros do filósofo alemão do século XIX, especialmente nos anos 1880, 1890, o Friedrich Nietzsche. Ele hoje é bastante famoso, ele é bastante popular na academia, especialmente devido ao contexto histórico, ao momento que o homem passa, século XX, século XXI. Ele é o filósofo do martelo, ele é o filósofo que derruba com as tradições e com a moral tradicional a fim de imprimir um novo homem, novos paradigmas morais para o homem. Especialmente ele vai arremessar o seu martelo contra a moral platônica, que de certa forma fundamenta a moral cristã, que é a moral de se afastar dos elementos materiais, o ascetismo, digamos assim. Particularmente, eu vejo o Nietzsche como um grande artista, como um grande escritor, como um grande literato, como artista eu acho ele brilhante. Porém, como filósofo eu tenho minhas reservas. Nesse aspecto eu prefiro muito mais a filosofia platônica, que o Nietzsche vai
refutar, que vai ir de encontro, principalmente porque ele não faz uma metafísica, né? Ele vê as falhas, os defeitos, os problemas da sociedade atual, mas ele não consegue elencar soluções, resolver os problemas. Ele tenta melhorar a condição humana dentro do seu entendimento, mas o século XX e o século XXI, que vem ser bastante afeito ao pensamento nietzschiano, nós vemos que a condição do ser humano não melhora, né, em questões morais e em questão de felicidade e plenitude. Então, basicamente, em duas obras que eu me lembro de memória, ele vai proferir essa expressão, né, Deus está morto. Uma é no Assim Falou Zaratustra, e outra é aqui no fragmento 125 da Gaia Ciência. Vamos ver como é, né? Abre citação do Nietzsche. Não ouvimos o barulho dos coveiros a enterrar Deus? Não sentimos o cheiro da putrefação divina? Também os deuses apodrecem. Deus está morto. Deus continua morto e nós o matamos. Como nos consolar a nós, assassinos entre os assassinos? Então aqui está sendo declarada a morte de Deus. Então será que essa expressão é uma declaração de ateísmo, de ódio a Deus, de um movimento anticristo pelo Nietzsche? Não. Essa expressão Deus está morto, ela remete muito mais a anunciar, a declarar um contexto histórico e social que já tinha sendo desenvolvido. Não que o Nietzsche seja ateísta, tampouco sei se era ateísta. Talvez se Deus dançasse, né? Se ele conhecesse Krishna, quem sabe, ele poderia se tornar um fiel, um devoto. Mas aqui ele está trazendo um contexto social do século XIX e anunciando uma questão dentro da filosofia, né? O que está morrendo aqui é a metafísica. Ou seja, uma ciência que se envereda por descobrir a verdade última. A questão do ser enquanto ser, Toon Eon. Então essa ciência investigativa da raiz causal de tudo é que está morrendo, de acordo com a expressão nietzschiana. Tá bom? Vamos ver como isso vai se desenvolver em nosso trabalho. Como podemos entender a morte de Deus para Nietzsche? A morte de Deus em Nietzsche, mais do que o levante ou uma declaração a favor do ateísmo, trata-se de uma constatação histórica. Mais do que um conteúdo religioso ou teológico, aborda um tema moral, ou seja, o comportamento humano ocidental que até agora tinha se guiado pelos parâmetros do cristianismo. Ou seja, gente, é impossível você nascer no Ocidente e pelo menos ter ouvido falar sobre o cristianismo. Ou seja, a nossa moral, muito do costume cristão, europeu, americano, etc., é baseado na moral cristã, né? Na misericórdia, compaixão, humildade, afastar-se das coisas terrenas e mundanas, né? A temperança ou o ascetismo de maneira mais comedida. Então é contra isso que o Nietzsche está se arremessando.
os parâmetros do cristianismo e do platonismo, basicamente o cerne do cristianismo são as palavras de Cristo. Por exemplo, o discurso na montanha, o sermão da montanha, ali quando Jesus está falando em primeira pessoa, ali nós temos a base, né? Amar o próximo como a si mesmo e a Deus acima de tudo, né? Uma expressão de amor, de compromisso com o outro e com Deus. Porém, não existia uma filosofia, uma teologia parruda. Então, apóstolos como Paulo de Tarso, João, eles vão construir, eles vão costurar uma filosofia na Bíblia, especialmente a partir de pensadores como o Platão. Muito da moral cristã, da filosofia cristã, se é que eu posso dizer assim, a gente deve estar me praguejando por dizer isso, mas vem da Grécia clássica. Então, o platonismo, sob a forma de valores como a temperança, o controle dos sentidos, veracidade, justiça, compaixão, misericórdia, humildade, etc. Esses conceitos, essas virtudes estavam já perdendo sua força, caindo de moda na tradição ocidental, no mundo ocidental. Nietzsche queria um homem livre de suas resignações, sentimentos de culpa ou privações, como aponta a alegoria do camelo. Aqui quem tem experiência em Nietzsche sabe do que eu estou falando. Um animal carregando um grande fardo no deserto, a moral. Para tal, havia a necessidade da transvaloração de todos os valores, ou rompimento com toda a moral e costumes herdados para que se chegasse ao espírito livre, a um homem livre sobre a forma do Übermensch, ou além do homem, ou super-homem, como é conhecido popularmente. Segundo o filósofo, seria uma afirmação da vida, afirmação à vida, né? O homem pelo homem. O Nietzsche é o amigo do homem, como ele se declara, né? Remetendo ao homem livre infinitas possibilidades para este criar novos valores com os antigos execrados. Mas, para tal afirmação, o ser humano condicionado não teria que seguir as vontades e designações de sua mente, e esta, em contato com a natureza material. Então, de acordo, gente, com o pensamento, com a sabedoria, com o sistema Vaishnava, com o sistema védico, de acordo com o Vedanta, nós somos almas espirituais, aquilo que anima o corpo, aquilo que anima o ser humano, né? A fonte de vida, a força viva dentro do corpo, totalmente oposto, diametralmente oposto ao corpo. Isso vai ser muito bem explicado na Bhagavad Gita, no 2º capítulo, dos versos 11 ao 30. Isso vai ser conhecimento. O que é conhecimento para os Vedas? Jnana, conhecimento, é a distinção, a discriminação entre o eterno e o temporário, o verdadeiro e o falso, a alma espiritual, real, e o corpo material, temporário, que nós habitamos. Então, quanto mais a alma se apega às coisas do mundo, mais ela vai ter a necessidade de adquirir um corpo para poder desfrutar, para buscar esses prazeres do mundo, que é apenas um nível de prazer. O prazer dos sentidos, o prazer olfativo, o prazer tátil, o prazer auditivo, o prazer do estômago, o prazer dos órgãos genitais.
Acima desse prazer, existe o prazer mental, humana, que é um prazer mais refinado, que são prazeres como a estética, a arte, o prazer da filosofia, da reflexão filosófica, o prazer acadêmico. Esses prazeres são mais refinados, mais internos, menos burdos, menos grosseiros. Porém, o prazer mais elevado é o prazer da alma, da relação do espírito eterno com Deus, relação com Krishna. E esse é o prazer mais elevado de todos e é o prazer que realmente satisfaz definitivamente a alma. O ponto que quando estamos iludidos, de acordo com a filosofia Vedanta, achando que nós somos o corpo, achando que nós somos homem, mulher, brasileiro, americano, judeu, muçulmano, negro, branco, heterossexual, homossexual, essas são designações do corpo. A alma é totalmente transcendental a isso. Mas enquanto acreditamos que somos o corpo, que estamos iludidos pela energia externa, Mahamaya, e agimos em busca de prazeres terrenos, isso rouba o conhecimento transcendental pertencente à alma, e para a alma poder agir na plataforma material para buscar esses prazeres, ela tem que se sujeitar ao ciclo de nascimentos e mortes, a receber corpos e mais corpos e mais corpos. O ponto é que esses corpos eles são sujeitos ao nascimento, doenças, a envelhecer e depois a morrer. E nenhuma dessas características são inerentes à alma. A alma não precisa passar por nada disso. Por isso os Vedas chamam essas 4 classes, essas 4 coisas, nascimento, doença, velhice e morte, de misérias, condições de sofrimento. Outra questão importante é que quem é que está buscando prazer e felicidade? Será que é o eu, a alma, neste momento, quando estamos no corpo, como seres humanos? Os Vedas vão dizer que não. Que o único lugar, o habitat, o único lugar em que a alma transita, busca prazer, é na plataforma espiritual, que é o habitat dela, que é o dharma dela. O dharma da alma, a atividade natural, a ocupação da alma é servir a Deus, que é a atividade de Bhakti Yoga. É isso que a alma faz. Bhakti Yoga, ela serve, ela glorifica a suprema personalidade de Deus, o Senhor Shri Krishna. Mas então, quem é que busca felicidade e prazer na plataforma material? Então é explicado que sentir, pensar e desejar são funções da mente. E essa mente, ela está encoberta pela energia material. Então, quem é que está buscando os prazeres? Quem está buscando essa liberdade? Quem é que está falando eu quero? É a mente. Então, como a mente é material, ela vai buscar coisas materiais. Então, ela acaba indo de encontro, agindo de maneira contrária ao interesse da alma. Por isso, achar que eu sou livre por ir e buscar os prazeres, buscar a felicidade dos sentidos, isso é uma loucura, porque a pessoa está sendo guiada pela mente descontrolada, a mente encoberta materialmente e não a alma. Por isso, tal afirmação, o ser humano condicionado não teria que seguir vontades e designações de sua mente? Sim. Aquele que está buscando os prazeres materiais, ele está sendo controlado por sua mente, ele está sendo escravo dos seus desejos, ou melhor, dos desejos da mente. E esta, lógico, está sendo encoberta para a natureza material. Já pensaram a situação extremamente periclitante, perigosa, em que se encontra o eu, a alma? Isso não é de dar medo? Sim, concordo com você, meu amigo. Então vamos ver o que o Prabhupada fala desse mote, Deus está morto. Lógica prabhupadiana.
mesmo que considerássemos a hipótese Deus está morto, suas leis, sob a forma da ação do tempo e natureza, ainda continuam a agir. Assim, alguém pode declarar: o rei está morto, mas seu sucessor irá assumir o lugar e seus decretos continuarão. Podemos declarar que Deus está morto, mas as leis que regem a natureza, como doença, velhice, morte, a lei da gravidade, elas ainda continuam intactas. Deus está morto, mas o mundo está funcionando. Tchau, garuda. Então aqui a citação do livro O Diário Transcendental. Eu peguei uma versão em espanhol. Vocês podem dizer que Deus está morto. Nem Deus está morto, nem vocês estão mortos. Mas se vocês dizem tolamente que Deus está morto, isso não significa que sua lei também está morta. A lei da natureza, as leis que regem o mundo material. A lei prosseguirá. Pode ser que o rei morra, ou morra um rei. O seguinte, seu filho, ou alguém mais, será o rei, e a lei governamental prosseguirá. Ou seja, mesmo que não tenha a pessoa física no comando, mas as leis do Estado continuam. Suponhamos que somos prisioneiros da lei. Estamos na cadeia e de repente morre o presidente ou o rei. Isso significa que seremos libertados? Que estaremos livres? Não. Devemos recordar isso, que o governo é prakriti, a energia material. Então isso está no Diário Transcendental do Harishauri, página 116, volume 2. Então a gente viu mais ou menos, um pouco da percepção e da análise de Srila Prabhupada sobre esse mote nietzschiano, Deus está morto. Agora vamos ver no contexto da filosofia, do pensamento ocidental, e aí tentar comparar com o pensamento Vaishnava, com o pensamento Bhagavata, essa questão de Deus está morto. Então, a morte de Deus de um ponto de vista gnoseológico ou epistemológico. De uma forma mais relevante, podemos compreender a morte de Deus como o fim da metafísica. Essa como uma possível ciência investigativa sobre a origem e o fundamento de todas as coisas, a desconstrução de um processo ou método racional e lógico que nos conduziria até Deus ou até a verdade absoluta, a raiz causal do mundo. Para entendermos a importância, e é importante, da declaração sobre a morte de Deus para a história da filosofia ou do pensamento humano no Ocidente, temos que entender primeiro uma das principais e centrais discussões filosóficas em torno de como o ser humano conhece as coisas e gera suas ideias por meio da briga, do embate, da querela entre os filósofos racionalistas, liderados por Platão, especialmente Descartes, Spinoza e outros, e os empiristas, talvez influenciados por
Aristóteles e especialmente o empirismo inglês, Locke, Berkeley e o nosso queridíssimo David Hume. A Academia de Atenas, por Rafael Sanzio. Aqui nós vemos o quadro. Então nós vemos aqui Platão e Aristóteles. Platão está apontando para onde? Para o seu nariz? Não, para cima. E Aristóteles? Aristóteles está com a mão espalmada, apontando para baixo. Muito bem. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer, podemos interpretar que para Platão, a verdade absoluta, ou o ser, o fundamento de todas as coisas, ele está além desse mundo. Ele é transcendente, está fora desse mundo. Já para Aristóteles, o ser, a essência de todas as coisas, ela está nesse mundo material, ou seja, ela é imanente e não transcendente. Então Aristóteles vai ficar mais preso às coisas desse mundo, apesar de ele falar também do motor imóvel em seu livro Metafísica, mas o pensamento platônico ele vai dar muito mais vazão para uma busca ao divino, ao transcendente, a Deus, enquanto a filosofia aristotélica ela vai ter uma maior vazão para o empírico, para o sensível, para aquilo que é perceptível através da percepção sensorial, enquanto para Platão o objeto, o ser, está além da percepção sensorial. Empirismo versus racionalismo, essas duas escolas. Então eles vão ter uma briga de foice em meados do século XV, século XVI, século XVII, que depois vai ser resolvida. Será que eu posso dizer isso? Que depois vai ser trabalhada muito bem pelo Immanuel Kant no século XVIII. Então, ideias inatas. Será que as nossas ideias, nossos pensamentos, as nossas elucubrações, elas são inatas, já estão dentro da nossa mente, ou não? Nós só temos ideias depois de entrar em contato os sentidos, a visão, com os objetos do sentido, o mundo. Será que o conhecimento se dá por meio único e exclusivo da captação dos sentidos até chegar à mente? Esses são os empiristas, né? O conhecimento é empírico. Como advogam os empiristas, ou nós já temos um conteúdo inato dentro, temos um arcabouço dentro de nossa mente, como afirmam os racionalistas. Platão, o influente, ou aquele a influenciar os racionalistas, em Platão, devido à natureza eterna da alma, psique, e por esta participar eternamente deste conhecimento, a aprendizagem cai na plataforma da reminiscência, da lembrança, né? Ou a lembrança de um saber inato que já está presente em seu cerne. De tais deduções platônicas surge uma das principais correntes filosóficas do Ocidente, denominada de inatismo. Então aqui abre citação dos diálogos platônicos. Logo, o que chamamos de instruir-se não consistiria em reaver um conhecimento que nos pertencia, que o Sócrates, né, questionando o personagem platônico ou o grande mestre de Platão. E não teríamos razão de dar a isso o nome de recordar-se? Então isso está no Fédon, passo 75 e... Já para Aristóteles, partindo da conhecida assertiva, para eles lá,
atribuída ao pensador. Nihil est in intellecto, quod non prius foite in sensu. Nada está no intelecto se antes não passou pelos sentidos. Ou seja, então, para os empiristas, para Aristóteles, o homem é uma tábula rasa e nós só conhecemos as coisas quando entramos em contato com elas, né, que já existia um conhecimento prévio. O método aristotélico consiste em analisar a realidade através de suas partes e princípios que podem ser observados para, em seguida, postular seus princípios universais expressos na forma de juízos, encadeados logicamente entre si. Dessa forma, o modo aristotélico propõe uma ciência, episteme, que é a palavra grega, que pretende ser um espelho da realidade, por estar sustentando no observável e pelo seu caráter de necessidade e universalidade. Desenvolve um conhecimento da essência das coisas e das suas causas, respondendo às perguntas o que é e por que é. Enquanto a escola racionalista, o idealismo alemão, Wolff, Fichte e outros, juntamente com filósofos como Platão, Leibniz e Wolff, além de grande parte da tradição medieval, estão preocupados com um viés como uma possibilidade de se conhecer a verdade absoluta. Os adeptos do círculo empirista, Locke, Berkeley e Hume, vão ter uma motivação muito mais pragmática, muito mais densa, muito mais aqui e agora, e uma grande confiança, essa parte me dá medo, uma grande confiança nos sentidos, fazendo-os grandes amigos do homem e da energia material. Para os racionalistas, os juízos e ideias sobre Deus, liberdade e infinito, que você não tem percepção sensorial sobre esses itens, né? Já estão contidas na mente. Para os empiristas, as ideias só se formam após experienciarmos e observarmos o mundo com nossos sentidos. Diante deste impasse, uns falam que é só através do sentido, outros que a gente já tem essas ideias prontas. Como são formadas nossas ideias? Tcharam, aí está ele aí, o Capeta de Königsberg. Influenciado por David Hume, que o desperta de seu sono dogmático, Kant irá fazer uma espécie de junção bem feita entre as duas correntes concorrentes. Por meio de sua revolução copernicana, ou seja, a revolução copernicana sai a Terra do centro do universo, né, que era o eixo motriz, ou seja, o universo era geocêntrico, os planetas orbitavam ao redor da Terra e o Sol entra no lugar. Da mesma forma, antes se indagava como é o objeto, ou o que eu posso conhecer sobre o objeto. Kant vai inverter isso através da sua dita Revolução Copernicana, e ele vai investigar quais são os limites do nosso intelecto, qual é a capacidade, até onde vai
quais são as características das ferramentas, dos instrumentos pelos quais eu posso conhecer. A partir de Kant, o objeto de investigação, como Deus, por exemplo, sai do foco e começo então a investigar o que e como posso conhecer as coisas. Um forte impulso para o antropocentrismo, porque em última análise é o que o homem, o ser humano, pode conhecer, né? E a inauguração do homem transcendental, um homem empírico. Então, o Kant vai formular que, basicamente, o nosso conhecimento, o nosso aprendizado, nossas ideias, nossos juízos são formados por juízos sintéticos e a priori. Então, os juízos sintéticos são os juízos que surgem a partir dos sentidos, da percepção sensorial, empirismo, e o a priori é como se fosse um arcabouço, como dados que nós já temos previamente sobre algum objeto, apesar desses dados e a formação e catalogação desses dados na mente serem particulares, né, serem providos da experiência do sujeito com as coisas. Então ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma junção, ele vai dizer que os nossos juízos, nossas ideias são formadas tanto de maneira empírica quanto de maneira inata. Existe um certo inatismo. Ele vai apontar que as duas correntes estavam certas. Kant irá dizer, faltou acento agudo, que o nosso conhecimento formado em parte pela experiência... sim, está tudo faltando acento por causa da fonte, gente, tá bom? Me desculpem. Vamos começar de novo. Kant irá dizer que o nosso conhecimento formado em parte pela experiência, ou seja, pela relação entre o sujeito e o objeto, sendo que nossos sentidos colhem a matéria-prima no mundo, levando-as ao intelecto. Porém, existe outra parte interna dada a priori como uma espécie de arcabouço no intelecto do sujeito que irá processar a informação. Para processar, acomodar a informação no intelecto, na mente. Para o filósofo alemão, conhecemos as coisas como elas se moldam para o nosso intelecto, mas as coisas em si, como elas realmente são, não é possível alcançar através de nossas faculdades. Ou seja, o nosso conhecimento é fenômeno, né? Nós vemos o fenômeno, não a essência, a coisa como ela realmente, mas como ela se mostra aos nossos sentidos e, consequentemente, se armazenam em nosso intelecto. Com relação a Deus, diz Kant. Aqui então vem uma declaração sobre os juízos sintéticos a priori e a sua incapacidade, sua impossibilidade de experienciar, de conhecer Deus. Abre aspas, citação kantiana. Ao querermos ampliar o nosso conhecimento a priori, para tanto temos de servir-nos daqueles princípios que, ao conceito dado, acrescentam algo não contido nele e que, por meio de juízos sintéticos a priori, venhamos, quiçá, a ir tão longe que a própria experiência não pode nos seguir até tal ponto. Então, para o nosso ilustre Immanuel Kant, o conhecimento se dá pela percepção empírica e pelo arcabouço a priori
pela gama de informação que nós já temos dentro da mente, dentro do intelecto. Então isso é conhecimento. Então, digamos que nós temos uma informação no nosso intelecto, que é Deus, ou o infinito, ou a liberdade. Mas quando nós vamos procurar esses elementos, esses entes, na realidade externa, na realidade empírica, nas coisas, nós não encontramos esses elementos correspondentes. Então, o pensador e católico Santo Tomás de Aquino, São Tomás, em suas provas de Deus, ele vai dizer que através da inferência, da lógica, de um processo mental, nós podemos chegar em Deus. Por exemplo, eu não me criei. Quem me criou? Qual é a minha fonte genitiva? O meu pai. Mas meu pai também não se criou, ele não é a sua própria fonte genitiva. Então quem criou meu pai? Quem criou meu pai foi o meu avô. E aí o meu avô foi criado, vem do meu bisavô, que vem do meu tataravô. Então, através desse exercício, através dessa digressão, nós vamos chegar ao quê? Até Deus. Porque todo efeito tem uma causa. Que tem uma causa anterior, que tem uma causa anterior. Então Deus seria a causa de todas as causas. Mas eu não vi Deus, eu não experimentei Deus com meus sentidos. Mas através de um processo mental eu posso pensar em Deus. Então eu posso pensar em Deus, isso chama-se juízos a priori. Mas eu preciso que os juízos sintéticos deem uma contestação, deem um aval, deem um certificado que Deus existe. Então, através de juízos sintéticos e a priori, é impossível comprovar Deus. Porque eu posso pensar em Deus, mas eu não experimento Ele, com sentido, eu não vejo Ele na natureza, na realidade. Então, a partir desse momento, a ciência ela vai se tornar mais empírica, lógica, ela estava vindo já no movimento, né? Através de Francis Bacon, através dos próprios empiristas, a ciência, né, ou a legitimidade do conhecimento, ela vai se tornar mais empírica e, consequentemente, essas questões mais metafísicas como Deus, a liberdade e o infinito vão cada vez ficar mais de lado, vão ser mais abandonados pela ciência, até mesmo pela filosofia, por não serem objetos de constatação, de verificação. Porque verificação, você tem uma lei, por exemplo, a água ferve a 100 graus, mas eu posso confirmar, eu posso constatar, eu posso fazer a experiência de que a água ferve a 100 graus, levando uma panela, colocando ela no fogo, e quando chegar a 100 graus, o fogo aceso embaixo da panela, a água vai ferver. Eu posso repetir várias vezes essa experiência e posso levar em diferentes partes do mundo e vai ter provavelmente o mesmo resultado. Com certeza vai ter o mesmo resultado. Então essa hipótese que estava em minha mente no plano intelectual, ela se torna uma lei porque ela é verificável empiricamente através dos sentidos. Então, como Deus não é verificado empiricamente através de juízos sintéticos, então o nosso amigo alemão de Königsberg, uma pessoa que foi extremamente monótona, mas uma pessoa extremamente brilhante, genial, matou Deus. Com tal afirmação, uma visão de Deus começa a morrer. Porque será que o método empírico é o método mais eficiente? É a maneira de se conhecer Deus? Dessa forma, não se tem apenas a morte de um paradigma. Cada vez mais, a filosofia se afastou do formato de uma metafísica tradicionalista e mais a ciência, ou uma maneira de fazer ciência, se tornou
empírica e experimental, acoplando as exigências de um positivismo empírico como meio epistemológico para se chegar ao conhecimento ou às leis que regem as coisas, o mundo, os fenômenos. Então nós podemos chamar o Kant de Teocida, ou matador de Deus. O Schopenhauer também vai apontar isso. Nessa perspectiva, podemos compreender a bombástica declaração nietzschiana sobre a morte de Deus como a morte da metafísica como uma ciência ou da tentativa humana de conhecer Deus pela própria capacidade, ou seja, o homem com suas faculdades, com seus instrumentos, como o intelecto, a razão e os sentidos, a mente, os instrumentos do ser humano, conhecer Deus. Será que o homem, pelo homem, com sua própria capacidade, consegue compreender Deus? Consegue, mas não é usando os instrumentos, é usando uma outra faculdade. E essa faculdade chama-se amor e rendição. Mas será que com nossos sentidos atuais, com nossas ferramentas humanas, que são a base do conhecimento científico atual, podemos experimentar e conhecer Deus? Qual seria então o método definitivo para se aproximar de Deus? Então, algo que é empírico, algo que é fenomênico, algo que é inferior ao homem, o homem pode experimentar. Por quê? Porque os sentidos materiais, tato, visão, olfato, paladar, só e geralmente só experimentam as coisas materiais. Por exemplo, esse computador é feito de elementos materiais, terra, água, fogo, ar, éter, que eu estou aqui sentado diante dele. Então eu posso experimentá-lo, posso vê-lo, tocá-lo, posso chegar perto, sentir o cheiro dele, e assim com as coisas do mundo. Então os sentidos materiais captam, observam, capturam os itens, as coisas que são feitas de energia material, terra, água, fogo, ar, éter. Mas Deus é transcendente. Deus é a fonte da energia material. Então as coisas que são feitas de energia material, elas podem se submeter ao homem. Por exemplo, uma batata, que é a transformação de terra e água, basicamente. Aí a batata você pode levar ela para um laboratório, pode dissecá-la, pode cortá-la, pode colocá-la embaixo do microscópio. Ela não vai protestar, ela não vai fugir. Mas e um objeto transcendental, infinito, ilimitado, que é superior, que supostamente é superior ao ser humano, que é a fonte causal do ser humano, que é criador e não é criatura? Como a gente vai submeter esse objeto aos nossos sentidos e aos nossos caprichos? Será que o método científico atual é o mais eficiente para se conhecer Deus? Se é eficiente, por que não conheceu então Deus? Ah, não, Deus não existe. As uvas estão verdes, deixem elas para lá. Não, Deus não existe, Deus está morto. Será que o homem ocidental tem um método cabal, definitivo, eficiente para conhecer Deus? Qual seria então o método definitivo para se aproximar de Deus? Ambos estamos curiosos por saber.
Superando os limites humanos está o conhecimento perfeito, axiomático de Shabda Pramana, o som transcendental revelado pela própria fonte, pela própria personalidade de Deus. Conhecimento transcendental das escrituras reveladas, que é sobre-humano, não é um conhecimento que conta com as imperfeições e limites dos sentidos humanos, que transpõem e superam os limites da experiência empírica, pratyaksha pramana, e das capacidades mentais por meio de suas inferências lógicas, que são conhecidos como Anumana Pramana. Então, esses dois itens, esses dois elementos, esses dois instrumentos são insuficientes para conhecer Deus de acordo com os textos védicos. Agora sim, hein? E o Narasimha falando. Então, Krishna vai dar a resposta na Bhagavad Gita do método para se conhecer Deus. Ele vai dizer que Bhaktyamam abhijanati yavam yasyasmi tatataha tattaman tatato gyatva vishate tadanantaram. É unicamente através do serviço devocional Bhakti Yoga que alguém pode compreender-me como sou, como a suprema personalidade de Deus. E quando, mediante tal devoção, ele se absorve em plena, completamente em consciência de mim, ele pode entrar no reino e nos mistérios, um pouquinho, de Deus. Então, essa foi a citação da Bhagavad Gita, capítulo 18, verso número 55. Porém, Rupa Goswami, ele vai dar uma resposta muito boa nesse verso. Ata Shri Krishna Namadi na Bhaved Grahyam Indrai. Sevam Mukhi Hedi Hwadol Swayam Eva Spurti Adaha. Através dos sentidos materialmente contaminados. Por quê? Porque a alma espiritual também tem sentidos. A alma espiritual, em sua cidadera, em sua forma pura, ela é pessoal, ela é individual, o eu, e ela tem sentidos perfeitos. E com esses sentidos perfeitos, ela pode enxergar e experimentar Deus. Porém, agora os nossos sentidos estão materialmente contaminados, ou seja, eles estão embotados, eles estão encobertos pela energia material. Nessa condição, Rupa Goswami diz que ninguém pode compreender o nome, a forma, as qualidades e as atividades, os passatempos de Shri Krishna, a divindade suprema, pessoal. Somente através do serviço devocional Bhakti Yoga é que tais itens são revelados, que tais itens, que tal serviço devocional, o Sevamukhi, o Seva, o serviço à divindade suprema, o serviço amoroso, atrai a misericórdia da divindade e ela se revela para tal indivíduo. Srila Prabhupada, fundador do movimento Hare Krishna, aqui já. Então, muito obrigado a todos. Chegamos ao fim de mais uma videoaula. Essa falando sobre a questão do mote Deus está morto Nietzscheano e a falha, os limites do método atual, do método científico em conhecer as coisas em si, em conhecer as coisas como elas são, e como os Vedas dizem que é o método para se conhecer Deus, que é através da devoção, através da rendição, através do processo de Bhakti. Aqueles que tiverem mais curiosidade, aqueles que têm uma inteligência resoluta e sagaz de verdade, pesquisem em textos como o Bhagavad Gita e o Srimad Bhagavatam, o Bhagavata Purana, que vocês vão ter muito mais informação científica e sistemática sobre o processo de Bhakti, de devoção a Deus e da relação da alma com Deus, tá bom? Muito obrigado a todos, tenham um bom dia, ou uma boa tarde, ou uma boa noite. Por favor, se inscrevam no canal, deem um curtir, um joinha aí,
para a gente poder disseminar esse conhecimento que é tão vital para a humanidade, que é o conhecimento que vai realmente acabar com todo o sofrimento e trazer verdadeira felicidade e paz. Então curtam, se inscrevam, dá um clique lá no sininho para vocês receberem as nossas notificações. Hare Krishna e tchau!